apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Coordenação Cristiane Nobre Campos. Boa noite, meus amigos. Com muita alegria no coração, estamos juntos para mais um programa Conversando o Evangelho, né? Que esse clima de amor, de esperança, possa nos envolver e sejamos todos, então, dispostos a agradecer a Jesus por suas palavras que nos orientam e nos ensinam a caminhar. Hoje, nossa equipe está sendo composta pelo Devanir, a Ione, Dr. Joel, a Magda, a Sheila, a Rita e eu, a Cris, que estaremos fazendo leituras e comentários, né? Hoje, nosso tema é o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão direita não saiba o que faz a esquerda. Então, nós vamos focar no fazer o bem sem ostentação, né? Não basta fazer o bem e ficar aí divulgando por todos os cantos, né? O que seria essa ostentação do bem? Então, vamos tentar entender isso. Então, neste momento, a gente pede que todos serenem a mente, a fim de que possamos elevar o nosso pensamento ao Pai, que possamos nos sintonizar com os nossos mentores, com os amigos da colônia espiritual Maria de Nazaré e tantos outros espíritos e benfeitores que se juntam a nós neste momento, seja para nos iluminar ou para aprender conosco, né? Para construir esse aprendizado. Afinal, estamos todos aprendendo. Pedimos então a permissão a Deus para dar início a esse encontro de hoje com a prece de abertura que será feita pelo Devanir. Uma boa noite a todos. Então vamos, neste momento, pegar os nossos copos ou garrafinhas de água e serenando os nossos pensamentos, nos desligando de nossos afazeres materiais, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe, e toda a espiritualidade protetora que acompanha esses estudos do Conversando o Evangelho, a permissão para darmos início e para que iluminem a todos nós, encarnados ou desencarnados, seja onde for que a luz seja capaz de chegar para levar um pouquinho que seja dos esclarecimentos, dos ensinamentos reais da vida, que as nossas águas, nos copos ou nas garrafinhas possam serem fluidificadas com os remédios, de acordo com as necessidades, tanto materiais como espirituais de cada um. Que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus. Pedimos então agora para a Magda que faça para a gente a leitura do primeiro trecho do Evangelho de hoje, já que teremos 2 trechos. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero-o, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Mateus capítulo 8, versículo 1 a 4. Após a leitura desse trecho, né, vamos começar a tentar entender, né, o que Jesus vem nos dizer aqui, né? Então, vamos passar para a nossa primeira pergunta, né, dirigida a Magda mesmo. Magda, qual seria o significado de cura que traz o Evangelho? Seria a cura um processo externo? Como é que a doutrina espírita entende essa cura?
Bom, Cris, na visão espírita, a saúde ela é entendida sob o prisma da imortalidade da alma e as experiências de vida como construções pessoais, intransferíveis. Emmanuel nos afirma que saúde é a harmonia da alma, dando-nos a orientação precisa para compreender que o foco de atenção é o espírito imortal, viajante da eternidade, construtor de seu destino e mantenedor dos estados íntimos que constituem a saúde e a doença. A harmonia significa sintonia com seu momento de vida, seu estágio de amadurecimento, suas necessidades psicológicas, sociais e biológicas, bem como integração com o meio e interação consciente e útil com a sociedade e o universo. A harmonia não depende da ausência das doenças, podendo se manifestar mesmo na presença destas. Chico Xavier ele trazia no corpo coberto de enfermidades e o coração pacificado em Deus, harmonizado com sua proposta e sua missão. Já Hitler, pegando os extremos, ele tinha como exemplo, trazia no corpo aparentemente saudável e a alma desarmonizada, desconectada com seu papel no universo e em seu momento evolutivo. A harmonia, ela representa o resultado do plantio, a resposta da vida, a busca consciente por sentido e significado mais profundo, por entendimento de si mesmo e seu papel no atual contexto encarnatório, mas, sobretudo, a consequência natural das ações no bem particular e coletivo. Muito bem colocado, Magda. Devanir, você teria alguma coisa para colocar para a gente? Para acrescentar aí no que a Magda nos trouxe de tão profundo? Não, essa explicação foi realmente muito boa mesmo, não tem nada a acrescentar, não. Professor Joel? A nossa irmã, que fez as colocações, foi maravilhosa na escolha dos pensamentos que ela verbalizou. E, de fato, foi, como disse o nosso irmão Devanir. O que nos faz lembrar é que, na verdade, existe um duplo significado dessa cura. Primeiro, que Cristo enfatizou e tinha em si um poder magnético curativo incrível. Ele enxergava as chagas da alma, fonte geratriz das doenças, que se extravasando da alma, refletia-se no corpo e gerava as patogenias, as condições que propiciavam as patogenias. E também sabia quando as pessoas já haviam tido em espírito as transformações necessárias pela experiência da patogenia vivenciada. Então ele dizia que a fé havia possibilitado a salvação e que os pecados haviam sido perdoados porque ele enxergava o perdão dos pecados na inexistência das lesões que existiam. Hoje, no grau de conhecimentos que possuímos, especialmente dos ensinamentos propiciados por André Luiz, a gente sabe do poder espiritual que cada um de nós tem, mas Jesus possuiu em grau máximo, ninguém teve como ele. A capacidade de atribuir as propriedades curativas necessárias. E hoje, pelas irradiações, a gente sabe que até mesmo curas acontecem, que muitas das tragédias que precisamos enfrentar nada mais são do que dinâmicas amorosas, viabilizada por nosso Pai Celestial, que é a inteligência suprema, o nosso Deus. Então, eu achei que deveria fazer este acréscimo como colaboração para minhas irmãs, mas elas disseram tudo. Praticamente tudo foi dito. Porque, em outras palavras, a mesma coisa eu estou dizendo. Passo então para ti a palavra, minha irmã. Muito bem, professor Joel. Fica até difícil de falar depois da Magda, né? Ione, você teria mais alguma coisa para estar nos colocando? A Magda completou bem, o professor Joel também nos trouxe aí bastante ensinamento aí dessa questão do contexto histórico, que é tão importante a gente também buscar, né? E a única coisa que, quando me passou
para buscar mesmo foi um complemento à questão do sentido de cura no dicionário, e eu achei interessante, porque no dicionário a palavra cura, ela está como um substantivo, né? Porém ela refere-se a uma ação ou efeito de curar, é um recobramento da saúde, né? E durante essas explicações do verbete, vai ficando clara a importância da própria ação de autocura, né? Que é uma coisa que eu acredito que vem bem de encontro com o que a gente estuda na doutrina, que só a cura se a própria pessoa busca por ela também, né? E é aí onde entra o que a Magda falou da questão que Emmanuel nos traz como a saúde e a harmonia da alma, né? Algo que tem que vir de dentro. E eu acho que é isso só. Então, muito bem colocado, né? Eu também não tenho nada a acrescentar. Vamos ficar com o conceito de Emmanuel, né? Como sendo a saúde e a harmonia da alma. E que essa harmonia a gente busque todos os dias, né? Já que, como a Magda nos trouxe, ela se refere ao plantio. Ou seja, aquilo que vamos plantando ao longo da nossa existência, né? Então, dando continuidade, a gente passa para o nosso segundo questionamento, né, perguntando: qual o nosso entendimento para a atitude do homem doente, quando esse homem, no Evangelho, diz a Jesus: se queres, poderás me curar? Será que Jesus não quer a nossa cura? Né? Se quiseres, poderás me curar. Será que Jesus não quer a nossa cura? É por isso que nós ficamos doentes? Como você entende isso, Magda? Bom, Cris, o Evangelho ele alerta-nos para que a gente entenda o valor da saúde. A moléstia do corpo ela é sempre difícil de ser compreendida e muito menos aceita, pois ainda sequer conseguimos entender porque o trabalho no bem nos traz equilíbrio orgânico. Quem de nós já percebe a lição oculta de Deus na moléstia que nos assalta? Certamente nenhum de nós. Todavia, ela ali está, e quando pedimos para que as nossas forças sejam restauradas, nós esperamos sempre não precisar fazer qualquer esforço para que isso se concretize. O problema nessa nossa atitude imatura prende-se ao fato de desejarmos ser curados para continuarmos a cometer os nossos atos desequilibrantes, que nos levariam a quedas maiores. E como não conseguimos a cura desejada, segundo a nossa vontade e capricho, dizemos que Deus nos abandonou e a fé já não era firme. E se acaba. Infelizmente, existem doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitos, não porque desejam reformular seus conceitos de vida, voltando-se para princípios mais nobres, mas sim porque se sentem impossibilitados de continuarem na prática dos seus desregramentos. Todo enfermo, ele deseja curar-se, isso é justo, mas é importante que ele conheça também o valor de todos os recursos colocados à sua disposição, para que a sua experiência terrena seja coroada de benefícios esses conquistados em árdua luta contra a adversidade. A Magda, novamente, até surpreendeu com uma resposta tão boa. Vou apenas complementar dizendo que Jesus, pelo seu infinito amor por todos nós, que mais quer nos curar, mas quer principalmente que sejamos curados não só no corpo, que Ele pode curar, mas quer que nos curemos da doença da alma, ou seja, nós reformemos em nossas atitudes, ações, já que as doenças da alma ninguém pode curar a não ser nós mesmos, quando passamos a nos corrigir para viver e começar a trilhar os caminhos corretos da vida. É isso que eu tinha. Bem, eu caminhei por um outro... A questão aqui, eu fui pensando de uma outra maneira, até mesmo quando a gente fala no sentido de esse entendimento da atitude do homem doente, né? Quando ele diz a Jesus, se quiseres, poderás me curar. Eu fui por um pensamento de que muitas vezes a gente não procura Deus por amor, né? A gente busca pela dor. E a atitude do homem é essa atitude de alguém que se inclina, né? E como a gente, nos estudos, vai observando, vai aprendendo para o nosso dia a dia, essa tal dor aí, né, que nos faz inclinados, nos faz pacientes, nos faz serenos e que exercita essa fé futura, né?
como o Devanir mesmo colocou, lógico, né, que a gente sabe que Deus quer sim sempre nos curar, mas ele também, acho que ele quer de nós que a gente busque, né, que a gente saiba do nosso compromisso, né. No livro Evangelho Essencial tem uma passagem de Allan Kardec que eu acho importante ressaltar aqui, que diz assim: porque para ver as coisas de mais alto que o comum é necessário fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura, né? Então, trazendo para o nosso cotidiano, acho que quando você entende essa dor como uma oportunidade de melhora, de crescimento, você se cura, né? Você consegue estar bem, em harmonia. Deus nos fez pequenos, nos criou num estado de simplicidade e ignorância após o trajeto evolutivo, e neste infinito amor divino, é claro, a gente sabe, pois a própria doutrina nos faculta esses ensinamentos, quando a gente não faz devidamente, adequadamente o uso do livre-arbítrio, nós transgredimos as leis divinas. Então, os erros muitas vezes representam uma consequência da nossa trajetória evolutiva. Mas ao mesmo tempo em que este é o processo, Deus arquetipou na sua mente o fato que de maneira inexorável vai ocorrer para a nossa felicidade, que é a nossa cura completa. E Cristo, ele também quer a nossa cura. Só que é necessária, pelos ensinamentos da própria doutrina, a postura de resignação, de aceitação. Achei que deveria fazer essas considerações, tomara que tenha correspondido à expectativa, meus irmãos. Ficou muito mais fácil entender, né, depois das explicações que vocês trouxeram, né, nos mostrando, na verdade, esse processo de cura, né, como é que ele se dá, mostrando que Jesus, na verdade, sempre vai querer a nossa cura, e por conta disso o Pai até nos deu a imortalidade, para que a gente possa ir se curando das mazelas que trazemos, né. Interessante que o Devanir viu na atitude do homem, né, que ele não compreendia suas dores, né, suas enfermidades, e por isso ele vai recorrer a Jesus. A Ione também faz referência, só que a Ione coloca de uma outra forma, embora ambos queiram dizer a mesma coisa. Ou seja, muitas vezes, né, é através do processo doloroso que nós vamos restabelecer, né, a nossa conexão com o Criador. Quando está tudo bem, a gente acaba se desligando, se desviando pelos prazeres, pelas futilidades que compõem o nosso dia a dia, né, e a gente vai deixando o Criador, deixando de estabelecer muitas vezes esse laço fluídico, né, de uma forma mais evidente. Mas quando as coisas não vão bem, a gente logo retorna, né, à casa do Pai pedindo auxílio e proteção. Lembrando também que a cura ela é de dentro para fora, não pode ser um processo externo, né? Então, dentro do livre-arbítrio que nos é concedido, e quando a gente fala em livre-arbítrio, a gente tem que lembrar de todas as vidas que já passamos, né? Do que nos propomos, qual a nossa missão quando viemos para esta reencarnação. Então, dentro de tudo isso, na verdade, o que Jesus e Deus nos faz é dar, né, a oportunidade de se autocurar, como foi colocado aí, né, através das bênçãos infinitas que Ele vai nos concedendo no dia a dia. Então isso fica claro também, né? Não adianta a gente culpar a Deus achando, Deus não me cura, cura fulano, mas não me cura. O processo de cura é interno e está ligado, como o professor Joel bem explicou, né, a todo o nosso passado, a tudo que somos hoje, né, que é em função do passado que vivemos. A gente dá continuidade, então, analisando mais um trechinho do que nós lemos, né? Por que Jesus, no trecho do Evangelho, ele pede para que o homem curado se mostre aos sacerdotes, né? Qual seria a finalidade, né? E ele diz mais ainda, ele pede
que o homem ofereça um dom prescrito por Moisés, né? O que seria esse dom prescrito por Moisés, né? Devanir, você pode nos auxiliar? Bem, uma das possibilidades de resposta é que, ao tempo de Jesus, o livro da vida, isto é, o livro onde se registravam os nascimentos, o que hoje se faz nos cartórios, estava a cargo dos sacerdotes. Quando alguém era cometido pela lepra, que era diagnosticada pelos sacerdotes, o doente era vestido com uma mortalha. Rezava-se uma missa fúnebre de cor presente. Em seguida, o enfermo era conduzido para fora dos limites da comunidade. E em seu nome era riscado do livro da vida, ou seja, era declarado morto. Por essa razão, Jesus recomenda aos que foram curados da lepra para irem apresentar-se aos sacerdotes, a fim de que estes, constatando a cura, os incluíssem novamente no livro da vida. E a cura do corpo pode ser feita por médicos, pelo magnetismo e por outros meios, mas a salvação diz respeito à alma, ao seu livre-arbítrio. É uma condição particular que exige um movimento interno do espírito, um desejo sincero, uma mudança efetiva de comportamento, que vai muito além da recuperação da saúde do corpo. Aquele que foi salvo é porque tinha no íntimo da alma a fé, a humildade e a gratidão. É o que eu tinha. Muito interessante que você nos trouxe, né, Devanir, mostrando que Jesus, né, essa atitude de pedir, né, que esse homem se dirija ao sacerdote é justamente essa função de registrar, né? Ou seja, dele se tornar vivo novamente para a sociedade, né? Então a gente percebe que Jesus, como ele já disse em outros trechos do Evangelho, que nós já estudamos, ele não veio, né, para abolir a lei, mas na verdade ele veio para dar o verdadeiro sentido à lei, né? Basta de dar a César o que é de César. Então, já que existia esse costume cultural, já que era assim que se processava, né, ele faz questão que o homem, na verdade, siga esses caminhos, essas etapas, para que ele volte a poder se integrar na sociedade. Professor Joel, dentro do que o Devanir falou, e já perguntando para o senhor, o que seria, né, que Jesus pede ainda, além dele pedir que ele se dirija aos sacerdotes, ele pede também que o homem curado ofereça o dom prescrito por Moisés. O que seria isso? Qual seria essa finalidade? Sim. O senhor pode nos ajudar? Posso. Após a exposição, que eu diria brilhante, do nosso irmão Devanir, é preciso que nós entendamos que Cristo possivelmente tinha uma preocupação. A preocupação de que ele não fora aceito quando veio à Terra. Porque na profecia de Moisés é necessário que lembremos, é um acréscimo que eu estou fazendo, que mergulha no passado, no tempo da existência de Cristo, porque o nosso irmão disse corretamente tudo o que precisava ser dito, no contexto atual. E também lembrou-se ligeiramente de coisas que aconteciam no passado. Mas a verdade é que Moisés teve, eu não vou dizer imprudência, mas ele não conseguiu talvez dizer o significado daquilo que encerravam suas palavras, porque ele era um profeta guerreiro. Ele foi um profeta que, na libertação do povo hebreu, ele fez adendos ao decálogo, inclusive a da penalidade com a morte, como castigo. E, na verdade, ele disse antes de ter passado para o outro lado da vida, é bom que nós espíritas façamos deste modo as palavras, que num dia iria vir alguém muito mais poderoso do que ele. Mas ele estava orientando um povo violento e primitivo, e esse povo prosseguiu sendo violento e primitivo. Então, o que esperava esse povo, especialmente os componentes do Sinédrio? Que iria vir um Jesus, quer dizer, iria vir um enviado que seria guerreiro,
que iria libertar o povo hebreu do jugo do povo romano. E então Cristo percebeu que não foi bem recebido pelos judeus, pela interpretação que fizeram a respeito de como seria esse enviado de Deus. E a sua pregação foi toda voltada para o amor, para o perdão. Temos que progredir em direção a Deus, para sermos mais do que eram os publicanos e os povos bárbaros que conviviam no espaço e no tempo naquela época. Então tem esse significado também de Cristo, que mandava as pessoas que eram por eles curadas, que desse o seu depoimento para que esses profetas, esses componentes do Sinédrio aceitassem a pessoa de Cristo. Mas muito antes, pelo contrário, o que acontecia? Eles faziam tudo para comprometer a pessoa de Cristo. Então percebam, meus irmãos, além do significado que o nosso irmão conseguiu expor, a nossa exposição também leva-nos a fazer essas interpretações, e é uma continuidade que completam-se com as interpretações do presente, inclusive com as afirmativas que fez o nosso irmão Devanir. Com a palavra, minha irmã. Importante a gente conhecer historicamente, né, o cenário, os costumes, a cultura, para que a gente possa trazer, então, um ensinamento maior para a nossa vida, né? De outra forma, a gente não consegue aplicar. Ainda nesse trecho do Evangelho, Jesus se refere, né, ao homem pedindo que ele se dirija, né, na verdade, aos sacerdotes, e que isso sirva de prova, né? Por que ele menciona a prova, né? Porque muitas vezes a gente também, nos dias atuais, trabalha com provas, né? Então a gente pode entender, pelo que o senhor falou, que a prova era necessária não para que Jesus se ostentasse, que ele fosse aclamado, que as pessoas o reverenciassem, mas sim porque, ainda diante das imperfeições do homem, né, desse coração duro. Então, professor Joel, a gente entende que naquela época as provas, né, apesar de não serem necessárias para Jesus e ele nem ter o intuito de ostentação, mas eram, na verdade, necessárias para o entendimento, né, do pessoal daquela época que ainda tinha um coração muito duro. E eu estava aqui pensando se a gente não pode fazer uma analogia, por exemplo, com o surgimento da doutrina espírita, em que as manifestações físicas, né, as materializações, os efeitos físicos eram mais frequentes do que nos dias de hoje. A gente pode dizer que naquela época em que a doutrina espírita surgiu, né, na verdade, para que as pessoas acreditassem, havia necessidade da divulgação do fenômeno em si, não como uma ostentação, né, dizendo que era o máximo, mas sim como prova da existência, né, até pelo conceito da doutrina espírita, que é filosofia, ciência e religião. Hoje a gente percebe que, na verdade, os fenômenos de materialização e coisas do gênero, eles já são um pouco mais escassos. Será que a gente poderia entender que, na verdade, depois de 150 anos aí de divulgação da doutrina, né, a gente pode entender que o que a humanidade precisa mais hoje é desse conhecimento moral, porque já ficou provado, já ficou evidenciado através da ciência, né, esse conhecimento de materialização, dos espíritos, da mediunidade. Então, será que a gente podia fazer essa comparação e entender dessa forma? O que o senhor acha? Olha, na verdade, a gente pode dizer que houve uma época em que o cristianismo se tornou propriedade dos romanos. E surgiu aquilo que é chamado até hoje de Igreja Católica Apostólica Romana. E com o surgimento do imperador que apropriou-se e era um guerreiro, ele participava das batalhas e também praticava o mal, mas ele viu que politicamente a sua postura era interessante, que ele também se tornasse cristão, porque o povo romano paulatinamente estava aderindo ao cristianismo e no fim ele ia perder politicamente. Então ele tornou-se católico. E ali começou a acontecer o cerceamento
das bases em termos de lições e ensinamentos daquilo que Cristo fez. Mas é preciso que se entenda que, como consequência do iluminismo, da ignorância do povo na época, e também de um alto grau de primitivismo do ser humano, eles passaram a pender para o lado do materialismo. E o que aconteceu? Aconteceu que, após o iluminismo, um grande número de pessoas aceitaram com clareza os motivos e os meios pelos quais tinham que discordar daqueles ensinamentos arcaicos cristalizados no tempo, aqueles dogmas que a razão e o bom senso não aceitam. A providência, a divina providência criou as condições para que na Terra acontecesse o nascimento de Kardec e até Leon Denis, que se Kardec falhasse, Leon Denis iria ser o responsável pela codificação da doutrina. Então era preciso que esses fenômenos todos se verificassem. Acontece que isso é muito difícil, então eles tornaram-se raros, mas ainda acontecem nos dias atuais esses fenômenos, quando é necessário. Se a gente vai pender pelo percurso dessas análises que eu tive a oportunidade agora de modo precário fazer, nós vamos notar que tem razão muito grande de não precisar mais existir aquele esforço com os riscos, como aconteceu no passado, a partir do ano de 1847, dezembro de 1847. A partir dali aconteceram muito. Agora já não tem mais razão de ser. É a mesma coisa que a química. Não temos necessidade de enxergar o átomo de hidrogênio e oxigênio, mas pelos estudos a gente sabe. Então percebam, certas coisas depois de demonstradas já não tem mais razão de ser a utilização deste trabalho tão incomensurável feito principalmente pelas entidades espirituais, mas serve para nós vermos a grandeza imensa dos esforços que a espiritualidade fez para tirar os homens do sentimento materialista e para que percebessem, enfim, que além da vida existe a vida e nós somos almas, que a partir do momento em que fomos feitos existiremos pela eternidade toda e o nosso destino é a felicidade conforme a doutrina nos ensina. Mas muitos ainda não estão convencidos. Daí a necessidade de nós, trabalhadores de última hora, prosseguirmos nesta atividade, lançando essas sementes evangélicas que Cristo nos deixou para nós como joias cheias de preciosidade, grandeza e luz. Com a palavra, minha irmã. Muito boas colocações, professor Joel. O senhor nos enriqueceu. Então, dando continuidade, a gente pede para a Magda agora, por favor, fazer a leitura do próximo trecho do Evangelho. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 4. Por que, Ione, Jesus nos adverte a ter cuidado ao fazer as boas obras aos olhos dos homens? O que ele queria dizer com isso, né? Será que não é bom, né, a gente fazer uma obra e que todo mundo veja a nossa obra? Qual é o significado dessas palavras? Devemos fazer o bem, né, sem nenhuma ostentação. Esse barulho todo, eu penso que essa ostentação é você se achar o bom porque você fez o bem, né? Tudo que a gente faz, né? Tudo que é feito de bom pelo outro, por nós mesmos, né? Eu acho que a gente tem que ser uma atitude de exemplo e não uma atitude para você enaltecer falando ou se exaltando, né? Precisamos ir muito além daquilo que a gente enxerga, né?
precisamos ir e compreender também essa questão de necessidade. Jesus, quando ele nos adverte a ter esse cuidado, né, ele quer de nós que a gente faça como se não, tem que ser uma atitude natural do ser humano, né? É uma atitude que ela tem que ser comum, ela tem que acontecer e pronto, não tem o que você se vangloriar por ter feito, né? Eu penso que quando ele diz e pede a nós essa advertência, e até eu já vi muitas interpretações desse quando derdes esmola com uma mão que a outra não saiba, que fique muito claro também que a gente está falando de essa esmola nada mais é do que o que a gente puder fazer pelo outro e sem pensar que a gente está fazendo um favor, né? E que a gente está só agindo pelo bem e agindo em prol da caridade. E que não há nada de se vangloriar e nem de ficar enaltecendo, porque penso que não tem o mérito é a gente procurar pensar que tudo que aqui se faz, né, tem a lei do retorno, né? Então, quanto melhor a gente puder proporcionar para nossa orbe, para o nosso mundo, melhor a gente está proporcionando para nós mesmos, né? E é isso. Aí a Ione já colocou tão bem, falou assim, vamos dizer algumas palavras para reforçar o que ela mesmo disse, vista a importância deste ato. Jesus chamou atenção para este fato, porque é mais meritório alguém que faz um bem, mesmo que com ostentação, do que quem não faz bem nenhum. Para quem recebe um favor, às vezes pouco importa se quem o fez quer aparecer ou não. Para quem tem fome, não importa se quem deu um pedaço de pão fez isso por ostentação, para aparecer, para ser reconhecido. Já que um pedaço de pão é sempre um pedaço de pão. E um pedaço de pão mata a fome. E o que ele precisava era matar a fome. Mas não há bem, como a Ione bem disse, não há bem-estar íntimo se o bem não foi sincero, espontâneo, puro, sem esperar nada em troca. O bem que você faz esperando algo em troca também produz boas coisas. Mas quem fez esse bem colhe sua recompensa através do reconhecimento de quem recebeu o favor ou de quem presenciou o favor. E se a pessoa que fez o bem não recebe nenhum reconhecimento, nenhum elogio, nenhuma bajulação, se revolta com isso, se desanima e acha que não vale a pena ajudar ninguém, é porque são esses todos os mal agradecidos, é que ela só fez isso esperando troca do prazer gerado pelo reconhecimento. E por fim, eu digo que o único bem real, verdadeiro, é o bem que se pratica espontaneamente, como já foi dito, sem calcular, sem ao menos perceber que está fazendo um bem. Esse fica registrado na consciência, este nos dá a paz, a sensação maravilhosa do dever cumprido, a alegria de existir, a gratidão de Deus, que sempre nos dá novas chances de nos redimirmos. Eu passo a palavra. Só complementando ali muito bem o que Devanir e a Ione colocaram até aqui, essa ostentação por rede social, que a gente às vezes faz um uso indevido, né? Aquele marketing pessoal da caridade. Então, faço questão de fazer uma doação, mas ela tem que ficar pública no Facebook, fazer selfie de doação, fazer uma divulgação em mídia. Eu acho que essa caridade é justamente o que fala ali, né? Não deixar a mão direita ver o que deu a sua mão esquerda. Então, é isso, só para complementar o abuso excessivo das redes sociais em relação à caridade na autopromoção. Muito bem lembrado, né, Magda? A autopromoção de si mesmo, né? Professor Joel, agora o senhor pode fazer um fechamento para nós, por favor? A gente fica tão feliz que tantas considerações foram feitas. Eu estava aqui a lembrar das entidades filantrópicas que realmente divulgam nos veículos de comunicação, de maneira ostensiva e pretensiosa, o bem que estão praticando. Às vezes fazem uma festa onde gastam aquilo que têm de sobra e até mesmo nem chegam a gastar um pouco da sua riqueza, e disto fazem um motivo de promoção, autopromoção em termos de classe.
Na verdade, é como foi dito já, essas pessoas estão tendo a sua recompensa. É preciso, por outro lado, que nós, meus irmãos, tenhamos o conhecimento de que realmente se verifica no planeta Terra as leis divinas pelas quais a gente sabe que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Conhecemos as leis de causa e efeito, conhecemos todas as demais leis divinas, e entre elas precisamos neste momento citar a prova da pobreza e a prova da riqueza. Porque, na verdade, são consequentes, na maioria das vezes, mas nem sempre, meios que representam não castigo, mas sim consequências do mau uso que tenhamos feito do nosso livre-arbítrio no passado. Muitas vezes, os pobres de hoje são os ricos ostensivos e pretensiosos. Então, eles, como entidades espirituais, nesta missão de prova da pobreza, eles trazem na sua alma, no recôndito do seu ser espiritual, o espírito de revolta, sim, a suscetibilidade. E eles precisam não ser magoados mais do que magoados se acham, quando nós não praticamos a caridade dentro dos parâmetros do amor como Cristo nos propôs. Amai-vos como eu vos amei. E também sabemos que este amor cura e nos liberta. Então nós precisamos, até mesmo nos casos, muitas pessoas, até no Rio de Janeiro, São Paulo, a gente sabe de pessoas que pertencem a grupos espíritas e até outros grupos religiosos, que se vestem com humildade, mas que vão providos de todos os recursos para auxiliarem as pessoas que moram na rua. Aqueles que são médicos procuram dar não só o diagnóstico da doença, mas também o remédio necessário para a cura, ou para saciarem a fome. Nas noites invernais, quando muito frio faz, levam as sopas suculentas, nutritivas, enfim, propiciam alimentos e ensejam a oportunidade até mesmo do banho, da limpeza dessas pessoas, fazem a barba, cortam o cabelo, enfim, eles elevam a dignidade dessas pessoas que estão humilhadas, e na verdade humilhadas mesmo, porque a maioria dos integrantes da sociedade nesses lugares não ligam para o sofrimento destes que tornaram-se moradores de rua. Então percebam, esses estão, na verdade, seguindo os parâmetros que foram ditados pelos Espíritos e por Cristo, para que elas tenham seus momentos em que possam perceber nos nossos atos a presença, eu diria, viva dos ensinamentos, nos ensinamentos que o nosso Divino Mestre Jesus deixou para nós. E para finalizar, então, o nosso programa, a gente pergunta para Sheila. Sheila, de que forma o orgulho pode atrapalhar nossas boas ações? A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a susceptibilidade do beneficiado. Faz-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade de homem. Porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Ora, converter em esmola o serviço, pela maneira de prestá-lo, é humilhar o que recebe, e em humilhar a outrem há sempre orgulho e maldade. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo o atrito moral aumenta o sofrimento que se origina na necessidade. Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade e presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta o serviço. Eis o que significa essas palavras: não saiba o que a mão esquerda, o que dá a mão direita.
Na prática da beneficência, devemos nos vestir, deslocar e comportar com simplicidade, de modo a reduzir o mais que possível a aparência de distância social entre nós e aqueles que beneficiamos. Devemos olhar nos olhos da pessoa, oferecer a elas nossa mão, em relação afetuosa, levá-las a nos ver não como seres iluminados que desceram à terra, mas como seus iguais que têm um pouco sobrando que lhes pode ser dado. Tal percepção é a mera expressão da verdade. Pois, se temos condições de ajudar e se outros necessitam de auxílio, tanto uma quanto a outra condição foram dadas pelos respectivos guias espirituais, tendo em vista a necessidade evolutiva de cada um, não sendo de modo algum o reflexo do mérito de uns e do mérito de outros. Se o que temos a dar é dinheiro, que saibamos dar R$100 com a mesma expressão no rosto que se estivéssemos a dar 10 centavos, posto que, se temos muito para dar, isto não nos é mais meritoso do que se pouco estivesse ao nosso alcance. O orgulhoso muitas vezes se aproveita da boa ação, se assim podemos chamar, para se destacar entre os demais. Crente que isso vai torná-lo melhor que o outro e normalmente faz questão de divulgar sua ação. Mal sabe ele que ele sim necessita da nossa ajuda. Temos que sempre ajudar de todo o coração, sem esperar nada em troca e sempre fazer o bem sem olhar a quem. Passo a palavra. Depois desse lindo ensinamento que a Sheila nos trouxe, vamos passar para a nossa vivência prática. Magda, como é que foi sua semana? Qual foi a palavra escolhida e o que aconteceu? Você pode compartilhar conosco? Posso sim, Cris. Na verdade, eu escolhi uma frase, eu escolhi aquela frase: quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Faz a gente parar um pouco e pensar que às vezes a gente espera ter, como que eu vou dizer, ter dinheiro para fazer a caridade, que a gente seja bem abastado financeiramente, mas a caridade ela não precisa ser monetária, porque as pessoas falam muito, eu não posso fazer caridade com fulano porque estão em crise, o país está em crise. Na verdade, eu acredito que a crise, nós não temos crises, a gente tem desafios evolutivos. E quando a gente dá esmola com sentimento de gratidão, eu faço mais bem para mim mesmo do que para quem está recebendo. E eu posso também fazer caridade por pensamento, prece, palavras de carinho, até cedendo um lugar num ônibus lotado, na fila de banco, lotérica, com uma pessoa mais velha, mais idosa, uma mulher grávida. Eu acho que isso já é uma forma de caridade. E não precisa ficar falando para os outros toda a forma de caridade que a gente pratica diariamente. Que se a gente for ver, às vezes a gente acha que precisa de dinheiro, mas não precisa não. Pequenos gestos de carinho pode ser considerado uma caridade moral no dia a dia. E isso eu tentei praticar bastante durante essa semana. E aí eu percebi como é difícil, né? Como a gente usa a falta de dinheiro como desculpa para não praticar caridade, porque às vezes deixar uma pessoa passar na faixa de segurança ou fazer qualquer outra caridade que não é monetária custa muito mais para a nossa evolução. Mas eu gostei bastante desse tema dessa semana. Muito legal, Magda, seu depoimento, né? Realmente é muito mais fácil, às vezes, você tirar, nem que seja aquela sobrinha pequena e dar como caridade, ou usar como desculpa, né, que nós não temos o suficiente para estar compartilhando, do que tirar o nosso tempo, a nossa disposição, ou seja, doar um pouquinho de nós ao outro, né? Então a gente aprende, como você bem colocou, que sempre é possível doar alguma coisa, mesmo que não seja material, né? Um sorriso, um gesto carinhoso, um bom dia, na verdade pode fazer a diferença, né? E o mundo não precisa ficar sabendo disso. Então, para finalizar agora, eu trouxe um texto aqui que eu achei bem interessante. O tema do texto aqui chama O Grave Equívoco do Orgulho. Então, conta que Raul era um oftalmologista, né, que ele tinha anos de clínica e de cirurgia.
E ele, por conta disso, né, por sua dedicação, por ter estudado, se empenhado, ele acabou ganhando fama e dinheiro, né? Então, aonde ele ia, ele era aplaudido. Mas ele tinha um coração bem bondoso. E quando um paciente chegava até ele, né, ele não perguntava se o paciente conseguiria pagá-lo ou não. Ele simplesmente atendia, porque ele achava que ele estava, né, na condição de servir aquele lá. Que o lado material, graças a Deus, ele já estava bem, não era o principal, né? Então, ele foi se aprimorando cada vez mais, né? E ele foi fazendo do seu mundo a ciência, a família e seus inumeráveis enfermos. Ele ele se casou, né? Teve uma linda menina, né? E os olhos dessa menina eram maravilhosos, né? E ao ver, já que ele era um oftalmologista, ao ver, né, essa menina, que na verdade assim, ele se casou, teve filhas, e a filha teve esta neta que para ele era a coisa mais linda do mundo, né? E sempre que possível, ele ficava com a neta, saía a passeio, e ele falava que ele nunca tinha visto olhos tão bonitos quanto o da sua neta. E a neta, por sua vez, também adorava ele. Mas um dia a netinha adoeceu, muito grave, e essa enfermidade acabou afetando os olhos dela. E Raul, né, o avô, então ele passou a não comer, não dormia, ficava ao lado dela ali doentinha, enquanto devorava livros, buscando uma solução para devolver luz aos olhos da própria netinha. Infelizmente, a sua habilidade não conseguiu fazer com que ele fizesse a neta voltar a enxergar com um dos olhos, né? Por quê? Um dos olhos se deslocou da sua órbita e ficou irremediavelmente perdido. O outro, sim, conseguiu recuperar e ela conseguia enxergar. Mas esse pequeno fato fez Raul enlouquecer. Logo ele, né, que era um oftalmologista tão famoso, que conseguiu, né, trazer luz aos olhos de tantas pessoas, né, ele não conseguia fazer nada pela sua neta. Então ele perguntava, por que servia a ciência, né? Se ele não conseguia ter os recursos necessários para salvar aquela que ele mais amava. E acabunhado, começou a não se alimentar. Alguns dias depois ele não bebia mais água. Depois disso, ele apenas conseguia murmurar entre os dentes que ele não servia para nada. E dizia que quando não se serve para nada, é melhor deixar o lugar para outro. Morreu de fome, orgulho e rebeldia que fez com que ele agisse dessa forma. Uma vida tão cheia de bênçãos jogada fora. O orgulho acabou cegando. Ao se ver impotente para resolver o problema de sua neta, né, seu desespero chegou a um grau imensurável, fazendo com que ele não suportasse a ideia de sua pequenez, de seu poder limitado. Esse fato, né, nos serve de alerta quando nos cremos ser o suprassumo da sabedoria, o suprassumo da caridade, e não nos damos conta que mesmo que abracemos toda a ciência da terra, mesmo que tentemos fazer toda a caridade do mundo, nosso saber e nosso conceito de caridade ainda é muito limitado, né? Nós entendemos que enquanto seres imperfeitos, né, e diante da grandeza do universo e de Deus, nós temos muito para aprender. E a gente sabe que o verdadeiro sábio é aquele que reconhece as suas conquistas, mas aniquila igualmente o quanto ainda lhe é desconhecido. Por isso ele se empenha a cada dia a galgar mais um degrau no conhecimento. Então não fica aí fazendo da sua caridade uma ostentação, né, se achando o suprassumo, mas simplesmente ele acredita que amanhã ele pode fazer mais do que ele fez hoje. Então é desta forma que nós vamos conseguir fazer com
com que o orgulho seja superado lentamente, né? Porque somente Deus é infalível, onipotente e pode ser perfeição absoluta. Todos os grandes heróis do pensamento, os mártires da fé e os santos da renúncia, para alcançarem os êxitos, os objetivos a que se ligaram à existência, se firmaram na humildade, por saberem do pouco valor que representavam ante as grandes diretrizes da vida. Então fica aqui para nós, né, a reflexão de estarmos procurando, né, fazer mais e ostentar menos. Esse trecho foi tirado do livro Reencarnação e Vida, de Amália Domingos Soler, né, do repositório de sabedoria pelo Espírito Joana de Ângeles também. Então é uma mescla que fez aí a redação do Momento Espírita e eu acabei adaptando aqui para nosso encontro de hoje. Pedimos então ao professor Joel que após esta reflexão nos faça a prece de encerramento. Mentores espirituais amigos, ajudai-nos, especialmente irmãos espirituais da Colônia Maria de Nazaré, em nome de Jesus. Porque pela exposição feita, percebemos a sabedoria divina expressada por Cristo e concretizada na doutrina do Consolador prometido, que vem a ser o tríplice aspecto existente na doutrina que consola: filosofia, ciência e religião. Com certeza, o irmão que foi relatado e protagonista dos fatos pronunciados pela nossa irmã Cris entrou num estado de depressão, associado realmente ao seu orgulho. Ajudai-nos para que então a humildade possa acontecer em todos nós, nas nossas atitudes, e que possamos aprender a usar Jesus como modelo e guia, porque um dia ele será o guia também da humanidade. Ajudai-nos, mentores espirituais amigos, para que possamos pôr em prática os ensinamentos desta doutrina, especialmente no que diz respeito à prática do amor, da caridade e da humildade, para nestes termos percorrermos no tríplice aspecto que a doutrina nos oferece, tríplice aspecto, que é a filosofia, é a ciência e a religião. Dai-nos a magnitude que precisamos para aprender e estudar no progresso do nosso trajeto evolutivo, mas que nunca esqueçamos que Deus existe e tem seus propósitos, e ao mesmo tempo com relação àqueles que não sabem praticar o verdadeiro amor nos moldes como Cristo professou, vivenciou e ensinou, precisam ainda prosseguir estudando e aprendendo a luminosidade que existe para iluminar nossas almas em termos de entendimento sobre os ensinamentos maravilhosos concretizados por Cristo na Terra, como propósito que precisamos atingir, e arquetipados na mente do Pai, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Obrigado, amado Pai Celestial, pela vinda de Jesus. Obrigado pela chance que temos de praticar seus ensinamentos, e não obstante nossas imperfeições. Obrigado, mentores espirituais amigos, para os quais suplicamos a vossa ajuda e as vossas bênçãos, para que possamos prosseguir no percurso deste caminho, na condição de trabalhadores de última hora, almas endividadas que somos e que estamos com esta chance preciosa, diminuindo os nossos débitos perante a contabilidade divina. Obrigado, Jesus, obrigado, irmãos espirituais todos, que nos viabilizaram as condições para que estes trabalhos acontecessem e que eles possam prosseguir acontecendo. Obrigado, Jesus, e obrigado, irmãos espirituais que nos ajudaram. Que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus.
Desejamos uma noite serena, tranquila a todos, né? Que possamos refletir aí no final de semana e durante a semana sobre esse tema de hoje, né? Tão interessante e ao mesmo tempo tão difícil muitas vezes ser colocado em prática. Agradecemos a presença de todos e estaremos juntos na próxima sexta-feira. Rádio Cavile apresentou Programa Conversando o Evangelho, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br.